Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Quando as feras finalmente se afastaram, acreditando ter eliminado todos os Rodrigues, Valmir retornou ao sítio já na forma humana. Sua presença era uma sombra cruel entre as labaredas que começavam a engolir a noite. Com a voz firme, ele decretou: "Queimem tudo." Os jagunços obedeceram sem hesitação. O estalo das chamas se misturava ao crepitar da madeira e ao cheiro pesado de fumaça e destruição. O calor tomou conta do ambiente, sufocando, consumindo tudo que um dia fora um lar. Lisbeth tremia, os olhos marejados de terror. O medo a petrificava ali. Espremida contra a parede, com as mãos apertadas contra a boca, para conter qualquer som que pudesse denunciá-la. Seu coração trovejava em seu peito, tão alto que temia ser descoberta. A fumaça invadiu o espaço onde estava escondida, fazendo seus olhos arderem. O fogo avançava como uma besta faminta, destruindo tudo em seu caminho. Ainda assim, ela não se movia. Não podia. Qualquer ruído poderia selar seu destino. A menina que fora forçada a assistir à chacina de sua família, agora precisava decidir entre morrer ali, consumida pelo incêndio, ou reunir forças para escapar. Mas como fugir quando tudo à sua volta era a morte? Do lado de fora, um dos jagunços virou-se novamente para a porta, cuspiu no chão e passou o antebraço sujo contra o rosto suado. Não sobrou ninguém. Vamos acabar com isso. Outro homem, com as mãos manchadas de sangue seco, acendeu um lampião, observando por um instante as chamas trêmulas antes de arremessá-lo contra um móvel de madeira. O impacto fez o vidro se estilhaçar, espalhando querosene em uma explosão de fogo que se espalhou rapidamente. As labaredas treparam pelas paredes, alcançando as cortinas poídas e incendiando o piso de tábuas velhas. Do lado de fora, o clarão tingiu de laranja o céu escuro da Serra da Mantiqueira, projetando sombras sinistras das chamas dançantes. O cheiro de fumaça e carne queimada começou a encher o ar, se misturando ao odor metálico de sangue derramado. Os cavalos atados mais adiante relinchavam nervosos, os olhos arregalados refletindo o incêndio que consumia o casarão. Os jagunços montaram apressados, as risadas abafadas pelo crepitar do fogo e pelo ranger das celas, enquanto cavalgavam para a escuridão atirando para cima em comemoração. Dentro da casa, Lisbeth permaneceu imóvel, os músculos tensos como cordas prestes a se romper. Seu coração martelava no peito tão alto que temia ser ouvida. O medo a impedia de respirar direito. Mesmo depois que o último som das patas dos cavalos desapareceu, ela hesitou. E se alguém ainda estivesse por perto? A fumaça densa invadia o cômodo, fazendo seus olhos arderem e sua garganta queimar. A cortina onde estivera escondida começou a se desfazer em cinzas nas pontas. O calor, ficando insuportável, não podia mais esperar. Com o rosto coberto de lágrimas e o corpo trêmulo, ela se arrastou pelo chão, engateando entre os destroços e os corpos mutilados de sua família. Cada movimento era um esforço doloroso, pois seus joelhos escorregavam no sangue fresco, espalhado pelas tábuas. Sentiu algo frio e pegajoso tocar sua mão. Ao olhar, percebeu que era a mão de sua mãe,
imóvel, os dedos ainda crispados em um último ato de desespero. Engolindo um soluço, seguiu em frente, desviando-se dos corpos como podia, até alcançar a porta dos fundos que estava entreaberta. Uma lufada de ar fresco invadiu seus pulmões castigados pela fumaça. O fogo ainda não havia alcançado aquele ponto, mas não demoraria. Com um último olhar para trás, Lisbeth reuniu o resto de forças que lhe restava e desapareceu na escuridão. Do meio da mata, Leônidas, Paulo e Ana observavam o incêndio devorar a noite. As labaredas subiam como serpentes enfurecidas, iluminando a serra com um brilho alaranjado que tremeluzia no céu escuro. O cheiro de madeira queimada e carne chamuscada chegava até eles misturado ao fedor azedo das feras. Não havia dúvidas. Os factuados estavam envolvidos naquilo. Paulo cerrou os punhos, os olhos faiscando de raiva. Isso é perto da Olho d'Água, murmurou mais para si mesmo do que para os outros. Ana sentiu, o rosto tenso. Sua respiração era curta e os dedos cravados na casca áspera de um tronco próximo. Eles mataram todo mundo. Leônidas não desviava os olhos do incêndio. Seu maxilar se contraiu. Se alguém sobreviveu, vai precisar de ajuda. Os 3 alfas observaram o incêndio por mais alguns segundos e seguiram para a cabana de Luna e de Lúcius para comunicar o ocorrido a ele e se unirem com Wesley para investigar os fatos e ver se alguém sobreviveu. Tomando coragem, Lisbeth rompeu pela porta dos fundos, o corpo todo em alerta. A terra fria da madrugada queimou a sola de seus pés descalços, mas ela não parou. Não podia. Os jagunços ainda poderiam estar por perto. A estrada era perigosa demais, um convite para a morte. Então, sem pensar, correu para a mata, jogando-se entre as árvores. Os galhos chicoteavam sua pele, espinhos rasgavam a camisola fina, deixando cortes ardidos em seus braços e pernas. O cabelo desgrenhado grudava no rosto molhado de lágrimas e suor. Mas a dor não importava. O medo, sim. Ela correu até onde o corpo aguentou. Quando as pernas finalmente fraquejaram, caiu de joelhos perto de um córrego. A água corria tranquilamente, indiferente ao horror que havia ficado para trás. Lisbeth arfava, os pulmões em chamas, o corpo inteiro tremendo. Seus olhos buscaram a fazenda ao longe. O fogo já consumira quase tudo. O lar onde crescera, onde sua família vivera, agora era apenas cinzas dançando ao vento. Um nó apertou sua garganta e ela se abraçou, buscando algum calor nos próprios braços. Mas a única coisa que encontrou foi um frio cortante. Não o da noite, mas o vazio de quem perdeu tudo. E então, no meio do luto, algo novo nasceu dentro dela. Não era apenas tristeza, não era apenas dor, era fúria. Ela se ergueu com dificuldade, os joelhos fracos, os músculos rígidos de tensão. Sua camisola estava em farrapos, suja de sangue seco e terra. Seu corpo tremia, mas ela não sabia mais se era de medo ou de frio. Precisava sair dali. Precisava encontrar um caminho. Foi quando sentiu. A escuridão ao redor pareceu ganhar vida, movendo-se como uma névoa densa. Um arrepio subiu por sua espinha antes mesmo de ver os olhos amarelos brilhando no breu. Seu coração perdeu uma batida. Uma fera? Um grito de pavor escapou de sua garganta, cortando o silêncio da mata. As aves próximas alçaram voo, assustadas. Mas Lisbeth não conseguiu correr. Seu corpo cedeu, as pernas fraquejaram, e a última coisa que viu antes de tudo escurecer foi a figura de um homem emergindo da névoa, os olhos fixos nela, os braços fortes segurando-a antes que atingisse o chão. E então, o nada.
Dark observava a jovem humana que agora repousava em seus braços, seu corpo frágil e encolhido como uma folha ao vento. Ele inalou o ar denso ao redor, absorvendo os odores que impregnavam a pele dela. Sangue ainda quente, pólvora, o cheiro acre do fogo, como se todo o sofrimento de sua vida tivesse sido condensado ali, naquela pequena e machucada figura. O calor do incêndio ainda parecia presente nas dobras da camisola rasgada da garota, como se a própria terra e as chamas a tivessem marcado. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi o aroma da sobrevivência, algo tão primitivo e teimoso que ele não pôde deixar de sentir um leve respeito. Ele a observou por um momento, os olhos azuis fixos no seu rosto pálido e exausto. Ela estava inconsciente, mas seu corpo ainda estava tenso, como se recusasse a ceder por completo ao topor que o esgotamento trazia. Ele sabia que ela havia escapado de algo terrível. O clarão distante da fazenda em chamas iluminava a névoa que os cercava, criando sombras dançantes que pareciam se mover como espectros. O fogo que consumira sua casa, a dor da sua perda, tudo parecia ressoar naquelas feridas abertas. Mas ele sabia que não era o momento de ponderar sobre a dor dela. Ali no meio da mata, a única coisa que importava era que ela tinha sobrevivido. De alguma forma, ela havia superado aquilo, e isso de algum modo o intrigava. Com um movimento silencioso e ágil, Dark a envolveu mais firmemente em seus braços, seu corpo aquecendo e protegendo dela contra a frieza da noite. O som das árvores farfalhando e os gritos distantes das aves eram os únicos ecos que preenchiam o espaço, e em sua mente as imagens do que acontecera. A destruição da casa, as chamas, os gritos se fundiam em um turbilhão de sentimentos que ele não costumava permitir que se formassem. Ele não sentia compaixão, não da maneira humana, mas havia algo ali, algo na força desesperada que emanava daquela jovem que o tocava de uma maneira que ele não entendia. A névoa ao redor deles parecia apertar, como se a própria escuridão o observasse enquanto ele se afastava, desaparecendo entre as árvores, levando com ele aquela que por algum motivo agora fazia parte de sua noite. O Wesley despertou sobressaltado, o coração disparado pelo estampido seco dos tiros que rasgavam a madrugada. O cheiro de fumaça invadiu suas narinas antes mesmo que pudesse se levantar. Ardente e opressor, o odor denunciava que algo terrível acontecia do lado de fora. Ele jogou as cobertas para o lado e vestiu-se às pressas, sentindo o frio da noite ainda preso no chão de madeira sob seus pés descalços. Ao abrir a porta do quarto, deu de cara com sua mãe e o Wallace, ambos com as expressões tensas e a inquietação transbordando nos olhos. O silêncio entre eles era carregado de perguntas não ditas, mas logo seriam respondidas do lado de fora. Sem perder tempo, desceram as escadas às pressas, os degraus rangendo sob o peso de seus passos apressados. Assim que Wesley cruzou a porta da frente, o cheiro de fumaça ficou ainda mais intenso, ardendo em sua garganta. O mugido desesperado dos bois cortavam a noite, misturando-se ao carcarejar das galinhas assustadas e ao relinchar agitado dos cavalos. A fazenda inteira parecia acordada para o desastre iminente. Ele se virou para sua mãe e tocou em seu ombro com firmeza. "Mãe, fique aqui. O Wallace vem comigo." O filho assentiu sem hesitação, e os dois seguiram para o alojamento dos peões. Já podiam ouvir o burburinho da movimentação dos trabalhadores, os gritos de comando e o crepitar da madeira sendo consumida pelo fogo ao longe. Quando se aproximaram, uma figura se destacou na penumbra, avançando na direção deles. Era Sônia, com o rosto suave e a testa franzida de preocupação. Com as mãos ágeis, ela prendia os cabelos para trás, enquanto falava em sua voz carregada de urgência.
O que está acontecendo, Bittencourt? Wesley perguntou, o peito apertado pela incerteza. Esse incêndio é aqui? Sônia sacudiu a cabeça, os olhos brilhando com o reflexo das chamas distantes. Não, patrão. É no sítio dos Rodrigues. O sangue de Wesley gelou. Antônio Rodrigues era seu vizinho, um homem de poucas palavras, mas sempre cordial. Trocaram cumprimentos inúmeras vezes, conversando rapidamente sobre a terra e o tempo através da cerca que dividia suas propriedades. E a família Rodrigues? Eles estão bem? O silêncio de Sônia foi como um golpe. Ela desviou o olhar por um momento antes de balançar a cabeça devagar. A resposta que Wesley temia refletida na expressão grave da mulher. Acordamos com os tiros pela estrada, começou ela, a voz um pouco trêmula, mas determinada. Benício disse que eram os jagunços da Olho d'Água. Quando chegamos perto da cerca, o fogo já estava alto demais. Wesley sentiu a boca secar. Jagunços? Um incêndio proposital. Estamos tentando conter o fogo para não alcançar a redenção, continuou Sônia, apontando para o clarão que devorava o céu noturno. Mas já chegou na cerca, patrão. Aquele pedaço de informação pesou sobre Wesley, como uma pedra no peito. O fogo estava avançando, devorando tudo sem piedade. Não era apenas um incêndio, era uma sentença de destruição. Sem perder mais tempo, ele virou-se para Wallace e para os peões que já estavam reunidos. Peguem baldes, enxadas, o que puderem. Não vamos deixar o fogo se espalhar para nossa terra. Uma força-tarefa se formou na Fazenda Redenção. Peões, empregados e patrões uniram-se em um esforço frenético para conter as chamas. O fogo rugia como uma fera enlouquecida, sua luz avermelhada transformando a noite em um pesadelo incandescente. O calor era sufocante e cada rajada de vento carregava fagulhas que dançavam no ar como pequenos demônios incendiários. O cheiro de madeira queimada misturava-se ao suor e à terra revirada, enquanto valas eram cavadas apressadamente. Wesley não parava um segundo, a voz firme ecoando entre os trabalhadores. Rápido, cavem mais fundo! Bradou, arrancando a camisa encharcada de suor. Ele e Wallace trabalharam ombro a ombro com os peões, as mãos calejadas, agarrando as pás com determinação. O esforço arrancava gemido dos homens, os músculos queimavam com o peso da tarefa, mas ninguém reclamava. Não havia tempo para fraqueza. O cansaço estava estampado nos rostos cobertos de fuligem. Mas cada um ali sabia que parar significava ver a redenção ser engolida pelas chamas. Sônia e as outras mulheres corriam entre eles, carregando baldes de água, despejando sobre a cerca e o solo seco na tentativa de retardar o avanço do fogo. O vapor subia no ar como um lamento sibilante, mas não era suficiente. Do lado de fora da cabana de Jéssica, Paulo uivou. O som cortante rasgou a noite como um alerta, fazendo Lúcius despertar de imediato. Ele saiu às pressas, encontrando Leônidas e Ana já de pé, os rostos tensos. Rapidamente, Ana contou o que havia acontecido. O fogo está muito alto, Lúcius. Leônidas falou, o olhar preocupado. Não sei se nosso vizinho vai dar conta sozinho. Lúcius não hesitou. Seu corpo se moldou em uma forma lupina imponente, os olhos brilhando como brasas. Ele virou-se para Jéssica, inclinando-se levemente. Ela entendeu de imediato. Com movimentos rápidos, montou sobre ele e segurou firme no pelo espesso. Os 4 alfas dispararam pela mata, atravessando a escuridão com a urgência de quem corre contra o próprio destino. O cheiro da fumaça tornava-se mais forte a cada metro percorrido. Quando chegaram à colina, o cenário abaixo era puro caos. O fogo consumia tudo em seu caminho, as labaredas lambendo o céu como tentáculos famintos. Lúcius reassumiu a forma humana e Jéssica rapidamente lhe entregou seu roupão.
Ele manteve os olhos fixos na destruição iminente que ameaçava não só a fazenda de Wesley, mas também a mata. Se concentre, Luna. Sua voz soou grave, cheia de comando. Precisamos de uma chuva, mas não uma qualquer. Precisa ser uma tempestade. Jéssica respirou fundo, fechando os olhos. Ela sentiu o calor escaldante ao redor, o fogo sugando o oxigênio da noite. Seu coração martelava no peito, a energia pulsando sob sua pele. Lúcius aproximou-se, tocando seu ombro, e uma corrente elétrica percorreu seu corpo. A ligação entre eles se fortaleceu, e o vento mudou. Jéssica ergueu as mãos para o céu, os dedos tremendo enquanto buscava conexão com os elementos. A princípio nada aconteceu, mas então uma brisa fria rompeu a opressão do calor. O ar vibrou. Lucy fechou os olhos também, unindo-se a ela. Nuvens começaram a se formar no alto, escuras e carregadas, rodopiando como um imenso manto sombrio sobre a terra. A primeira gota caiu, e então outra. Um trovão ecoou pelo céu, rasgando a noite com um clarão feroz. A chuva desabou de uma vez, uma cortina densa e furiosa. O vento soprou forte, espalhando a água sobre as chamas, apagando-as com a mesma violência com que haviam nascido. O fogo rugiu uma última vez antes de ser engolido pela tempestade. Lúcius abriu os olhos e encontrou os de Jéssica, que demonstravam cansaço. Ele a amparou quando ela sentiu a tontura lhe dominar. Nunca tinha usado seus poderes a esse nível, mesmo com a ajuda de Lúcius. Isso exigiu muito dela. Um sorriso discreto curvou os lábios dele, e seus olhos brilharam de orgulho. Uma dádiva. Foi assim que todos sentiram a chuva ao desabar sobre eles. Gritos de alívio e felicidade ecoaram pela fazenda, misturando-se ao som das gotas pesadas, martelando a terra queimada. Exaustos, os peões, empregados e patrões simplesmente deixaram-se cair no chão de barriga para cima, entregando-se ao frescor da água que lavava não apenas a fuligem e o suor, mas também o peso do desespero. O fogo que antes rugia feroz, agora era apenas um rastro enegrecido na paisagem. E o cheiro de madeira queimada e molhada impregnava o ar como uma lembrança sombria da tragédia evitada. Mas nem todos tiveram a mesma sorte.